Olá, sejam bem-vindos. Essa é a nossa segunda live desse mês de março, em que eu toda segunda falo com vocês sobre aprendizagem ao longo da vida. Então, a gente vai começar só um pouquinho mais cedo hoje para poder terminar mais cedo também. Então, agora é 1h20, a gente vai terminar às 10 para as 2. Então, sejam bem-vindos aí quem está chegando. A Paty já chegou por aqui. A gente já está começando um pouquinho antes, estou comentando com eles aqui. Então é o seguinte, na primeira live eu deixei disponível no YouTube, então acesse por lá. Eu tô tentando subir também aqui no IGTV para você poder acessar e entender o que eu falei na primeira live. Mas corre lá na VRS Cursos, no nosso canal, que tem as informações. E hoje, depois de ter falado muito sobre o conceito de lifelong learning, o que é aprendizagem ao longo da vida, a gente discutiu algumas questões aqui iniciais, até para falar que não é um modismo, é uma coisa que veio para ficar e tem muitos anos de existência já. Nessa live, eu queria comentar com você algumas formas de aprendizado. E por que eu vou falar disso? Porque quando a gente fala em aprendizagem ao longo da vida, a gente não deveria associar simplesmente a momentos formais de educação. Aquele momento em que eu vou fazer um curso, em que eu adquiro uma certificação, que eu faço, consigo um diploma, por exemplo. Esses são contextos formais de aprendizagem. Então a gente vai discutir um pouquinho o que é esse formal, não formal, informal e até procurar trazer exemplos. Quem quiser mandar aqui também exemplos do que é aprender, de coisas que tenha interesse em aprender, para a gente discutir como é que se encaixa o informal, o não formal e o formal, a gente já vai conversando sobre isso aqui, tá bom? Então, para começar a falar, sempre o lifelong learning vai ser, digamos assim, um grande guarda-chuva de várias formas de aprendizagem. Então, não dá para dizer assim, a aprendizagem ao longo da vida é ser curioso, a gente já viu isso, na outra live. E aí, eu quero então fazer muitos cursos. Tem gente que faz muitos cursos. Então, a pessoa é aquela que adora um certificado, sabe? E ela faz um curso, ela vai para outro, ela vai para outro, ela vai para outro, ela tira uma certificação. Tá tudo bem em relação a isso é super válido quando a gente quer aprender, mas não dá para dizer que só isso é lifelong learning, porque a gente precisa pensar que o lifelong learning como conceito e como aplicação na vida prática, a gente tem que abarcar, ele é esse guarda-chuva, abarcar maneiras não só formais como informais e não formais. Então, para deixar mais claro tudo isso, vamos supor que eu queira aprender a me comunicar de uma forma mais empática em situações de conflito. Porque eu vejo uma necessidade de me expressar e tem hora que eu não sei me expressar em conflitos, tem hora que eu sou agressiva, por exemplo, num conflito. Então, eu quero aprender a entender esse conflito de uma outra forma, enfim. Às vezes, o que as pessoas fazem é, já num primeiro caminho, decidir fazer um curso de mediação de conflitos, por exemplo. Então, note que o curso tem a ver com um interesse de aprendizagem e não é assim, eu quero aprender mediação de conflito, porque aí eu tô querendo aprender um conteúdo. Claro que nesse conteúdo, mediação de conflitos, tem um monte de habilidades, mas é importante a gente tentar nomear muito mais o porquê eu quero aprender, pensando em habilidades mesmo. Então, qual que é a diferença? Eu quero saber fazer alguma coisa. Eu quero saber me comunicar de uma forma empática. Então, esse é o meu interesse por exemplo, de aprendizagem. E aí tem várias pessoas chegando. Oi, Giz, acabei de ver você por aqui também. Então, vamos supor, eu posso já direto fazer um curso de mediação de conflitos? Posso, se eu tenho energia, tempo, dinheiro, enfim, posso lá fazer esse curso. Agora, de repente, eu vejo que esse curso é muito mais voltado para a formação de mediadores de conflito, que são pessoas que atuam, às vezes, na área jurídica, em mediações de negócios, em negociações, né? Então, aí eu saio do curso frustrado. Falo, esse curso não serviu de nada, não era pra mim, enfim. Então, por isso que é importante a gente saber, assim, qual que é a minha forma de aprender? Será que fazer um curso é o primeiro caminho para eu conseguir aprender essa habilidade de me comunicar de forma empática em situações de conflito? Então, eu acho que uma primeira reflexão é você aprender a aprender ou refletir sobre como você aprende. Eu, Vivian, por exemplo, adoro começar a minha jornada de aprendizagem por leitura. Eu acho que é uma forma autodidata, autodirigida, como se fala muito, significa eu vou escolher a hora que eu vou ler, eu vou decidir o que eu vou ler. E, enfim,
Claro que a gente tem que ter, assim, indicação, às vezes, de alguém que já fez algo parecido. A gente pode falar com as pessoas para poder perguntar assim, que livro que você leu que te ajudou? Ou eu sei de alguém que trabalha com esse tema e aí peço uma indicação de um livro. Ou posso buscar, né? Buscar na internet. Livros sobre empatia, livros sobre conflitos. E aí, nesse sentido, é que a gente está falando da aprendizagem informal, quer dizer, quando eu falo com as pessoas, quando eu vou buscar por mim mesma, autonomamente, né? Então, eu estou falando, na verdade, dessa aprendizagem que não tem uma estruturação, que não está numa sala de aula, que não depende de um facilitador, de um professor, de um treinador, depende de mim. Então, essa é uma modalidade que vem crescendo muito e as pessoas têm notado a importância disso, de entender como elas próprias aprendem e elas irem buscar essas informações, essa forma de aprender. Então, voltando ao exemplo, eu, Vivian, gosto de primeiro ler. Então, eu vou ler primeiro ou um livro de referência, nesse caso pode ser, vou ler o livro do Marshall Rosenberg, que fala de comunicação não violenta, porque eu acho que essa é uma chave para mim, para trabalhar empatia em situações de conflito. Ou eu posso ir atrás de um artigo acadêmico, vou lá na Base Cielo, e a Base Cielo tem um monte de artigos acadêmicos que são publicados no Brasil e fora do Brasil. Posso procurar em inglês, em vez de procurar em português, para ver se tem mais coisas que eu posso encontrar. E Vivian, faço muito isso, eu procuro em inglês, porque a ocorrência de documentos, de textos, enfim, é muito maior. E aí eu faço uma curadoria, essa é uma palavra muito forte hoje em dia, né? Essa curadoria, esse olhar de diferentes lugares. E aí, de fato, eu vou fazer uma seleção. No último Resumo Cast, que é um podcast que eu gosto bastante de ouvir, me inspira até a escolher os livros que eu vou ler, e já fiz uma participação lá, você que me acompanha sabe disso, eu falei sobre o livro do Yuval Noah Harari. Um dos últimos episódios ele fala de ultralearning, de aprendizagem rápida, e eles falaram sobre a leitura e falaram justamente da importância da gente procurar ler a orelha do livro, pegar assim 3, 4 livros sobre o mesmo tema e verificar assim qual abordagem será que me agrada mais, qual será que tem mais afinidade com o que eu preciso nesse momento, e aí ler a orelha, saber quem é o autor, ver o índice antes de comprar o livro, antes de começar a ler o livro. Então, uma forma estratégica de leitura que tem a ver com a aprendizagem informal, tem a ver com essa aprendizagem que a gente vai fazendo no dia a dia. E quando alguém me indica, né, num podcast, que tal você ler, então, de uma forma mais sintetizada, mais analítica e assim por diante, digamos que é uma aprendizagem não formal, porque não é nem o formal da sala de aula, nem o informal é meio que autodirigido. Eu tenho ali meio que alguém me indicando alguma coisa, e aí eu consigo pela vida, e veja, é um momento meio que estruturado, porque eu tô ouvindo um podcast, eu tô me dispondo a ouvir um podcast sobre um tema como a leitura. Então é disso que a gente tá falando aqui, vocês entendem? Eu vou fazer uma pausa na minha explicação, mas para vocês entenderem que é o formal combinado com o informal e o não formal. A gente ainda associa a aprendizagem a fazer um curso, a tirar um diploma, um certificado, a ter um professor mediando essa aprendizagem. Então, acho que esse é um ponto já de cara importante nessa nossa segunda live, aliás. Deixa eu ver aqui, algumas pessoas já estão escrevendo, né? Vivi tá por aqui também, várias pessoas conhecidas. Pode repetir o livro e o autor que você falou? Alexandre, eu acho que é o Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. É um livro que tem até em PDF, se você não achar em PDF, me manda um direct que eu tenho ele em PDF, eu mando sempre para os meus alunos de cursos, porque é um livro referência, é um livro que você pode ler e dizer assim, esse é o caminho que eu quero, ou não, eu quero um caminho diferente, eu quero um caminho, enfim, aí você pode ir atrás do seu caminho, que não seja esse da CNV, né, que é como a gente chama. A Giza tá falando... Eu gosto de pesquisas, cursos e instituições em que eu confio, dou uma olhada no conteúdo, nas referências teóricas, aí pesquiso sobre os autores e vou descobrindo o que me cria mais identificação. Super legal, é isso mesmo. Adoro ouvir podcasts, otimizo o tempo e também é um filtro. Eu também tenho vários tipos de livros que eu tenho às vezes até um preconceito, confesso. Falo, não vou ler esse livro, não vou, não sei o que, esse aqui é muito famoso, esse aqui não sei o que, esse aqui é muito grande, sei lá. Tô sem tempo, e aí eu ouço o Resumo Cast e aí falo, legal, acho que vale a pena eu ir atrás do livro. Mas lembra que o podcast, ele não encerra a aprendizagem, ele pode ser, vamos supor, já li muita coisa e quero só sintetizar,
ou ele é o começo de uma jornada de aprendizagem. Então, a gente tem que ter isso claro, né? Tem mais gente falando que adora podcast, livro. Eu tentei fazer um podcast ano passado, dá tanto trabalho. Esse ano acho que eu vou conseguir retomar. Tem mais uma pessoa falando que não tá conseguindo acompanhar, o vídeo tá travando, vai ficar gravado. Eu gravo e depois coloco no YouTube. Vai ficar 24 horas disponível aqui e depois eu coloco no YouTube. Então, e aí... legal, muito bom. E aí os conteúdos no Instagram... tem uma pessoa que falou, né? Os bons conteúdos no Instagram como o seu, obrigada. Então, veja, isso que é legal a gente pensar, como a aprendizagem informal, ela tá muito nesse ambiente das redes sociais também. Eu já comentei isso algumas vezes e vou dividir com vocês. Eu parei de seguir muitos perfis que eu gostava de seguir. Sabe aquela coisa que a gente fica fazendo assim, né? Na tela do Instagram? Com moda, com dica de viagem, de restaurante, de um monte de coisa, de gente famosa e tal. Não que eu não goste dessas coisas, mas eu encarei, assim, passei a encarar o Instagram, as redes sociais, como uma forma de aprendizagem e de relacionamento. Então, eu deixei de seguir tudo isso para poder seguir parceiros, para poder seguir pessoas que fazem conteúdos próximos aos meus, com os mesmos temas, para ver como eles estão fazendo, temas que me interessam e que eu não quero fazer curso, eu quero só saber o que está acontecendo. Tem escolas que trabalham muito com novidades ou curadorias também que trabalham com novidades. Então eu fui fazendo uma mescla, uma composição de perfis que eu sigo. E aí informalmente eu tô sempre de olho em algumas coisas que, se de repente fizerem sentido para mim, eu vou atrás de uma leitura, vou atrás de um vídeo, vou atrás de de repente até um e-learning, né, um curso à distância, para poder aprender. Então, note que o que eu tô falando para vocês é como a gente tem hoje em dia uma oferta muito grande de formas de aprendizado, e o nosso exercício como lifelong learners, né, como aprendizes ao longo da vida, é a gente entender como a gente vai aprender e como faz sentido para você aprender. De repente eu te falo assim, começa lendo e você diz, não, Vivian, eu não tenho tempo de ler, eu prefiro ouvir um podcast. Ou eu prefiro fazer um curso mesmo para ver se é isso, porque aí desse curso eu consigo derivar toda a minha aprendizagem depois autodirigida. Pô, super legal, pode ser também. E aí voltando a esse exemplo ainda de mediação de conflitos, quem quiser compartilhar algum exemplo também aqui, imagina só, então eu quero aprender a me comunicar de uma forma empática para gerenciar conflitos. Então eu já comecei uma jornada de leituras, aí eu tô percebendo que a leitura, ela terminou e eu não consegui colocar em prática. Não consegui, toda hora que eu tenho conflito eu continuo ainda aquela pessoa que fico quieta ou que eu sou muito violenta na hora de falar, enfim. Aí eu posso pensar em, de repente, fazer um curso de 2 horas na internet. Tem uns cursos que são online. Vou fazer então para ver o que eu não estou conseguindo aplicar. Ou não, Vivi, eu não quero fazer um curso online, eu vou fazer um curso presencial. Eu, por exemplo, fui fazer um laboratório de facilitadores. Depois de ler muita coisa sobre CNV, eu falei, vou fazer um laboratório de facilitadores. E foi muito legal, porque aí a gente começou a conversar sobre os dilemas de ser facilitador de CNV. E como eu já dou muito curso de comunicação, e aí a CNV era mais uma ferramenta, eu falei, nossa, não é só uma ferramenta, é um negócio super que está na base de tantas outras coisas. Então esse lab me abriu os olhos para, de novo, ir atrás de algum curso, ir atrás de novas leituras, ir atrás dos vídeos que tem por aí, de ver mais o Marshall falando, né, sobre o tema. Então, só para voltar, a minha aprendizagem não é eu quero aprender o que é a comunicação não violenta, porque isso pode me bastar um vídeo de 20 minutos. Agora eu quero lidar com conflitos de uma forma empática. Então é uma jornada de aprendizado que tem muitos comos possíveis e que não é rápido, instantâneo e pronto. E aí vou voltar um exemplo lá do Resumo Cast, que é um episódio do Ultra Learning. Eu até fiz umas enquetes aqui para te perguntar sobre como é que é pra você? Você tem pressa para aprender? E aí muita gente falou que tem. Eu tenho pressa para aprender, quero aprender logo, quero aplicar logo. E tem coisas que a gente até consegue meio que não automaticamente, né? Mas assim, rapidamente colocar em prática. Que são habilidades mais técnicas, que são coisas que são muito mais pontuais. Pontuais e, assim, técnicas pontuais. Ou que sejam comportamentais pontuais.
Agora, coisas que são maiores, que dependem de outras coisas, como empatia, depende de muitas outras coisas. Habilidades como escuta, como olhar, como a percepção, como nomear sentimentos, como ter um outro vocabulário, como o outro ser estar no mundo. Então é tão mais complexo que essa jornada ela é mais longa. E dado que ela é mais longa, olá quem tá chegando, oi Thaís, Beth, dado que ela é mais longa, a gente precisa muitas vezes pensar como é que eu sei que eu estou aprendendo ao longo de um tempo. Porque eu posso ficar mais atento, mais consciente. Quando eu me vejo diante de um conflito, eu falo, tá vendo, agora eu não me calei, pelo menos dessa vez eu não me calei. Ou então, pelo menos dessa vez eu não me expressei, mas eu sei o que aconteceu comigo, eu sei porque eu não me expressei. Então, acho que é legal a gente criar esses indicadores. Tô a louca do indicador esse ano, gente, tô cheia dos indicadores. Mas é exatamente isso, em criar indicadores de aprendizagem. Então, até aqui eu sei que eu aprendi, eu consegui colocar em prática, aqui eu não consegui, para você ir aperfeiçoando a sua aprendizagem, senão fica muito solto. E aí a gente se esquece porque a gente tá correndo, tá todo mundo na correria, tá todo mundo cheio de trabalho, tá todo mundo cheio de livro para ler, de curso para fazer, de evento para ir, de trabalho para, meta para atingir. E aí você acaba realmente esquecendo daquilo que pode transformar a sua relação com as pessoas, nesse exemplo falando aí de comunicação empática em situações de conflito, tá? Então acho que esse é um ponto pra gente lembrar, só pra resgatar, assim, né? Eu sou a pessoa didática, né, que fica fazendo resgates, mas eu acho que assim, um resgate importante é que a aprendizagem ao longo da vida tem a ver com situações formais, estruturadas de aprendizagem, que implicam certificação, diplomas, enfim, mediação de um professor, muitas vezes, e também aprendizagem não formal e aprendizagem informal. A aprendizagem informal é na vida, é pela observação, é pela escuta, é na conversa com alguém informalmente mesmo. E o não formal pode ser, de repente, justamente os podcasts que a gente vai ouvir como uma jornada de aprendizagem, pode ser uma visita guiada em algum lugar, pode ser até uma própria mentoria. Eu até tô para ver se a mentoria de fato entra no formal ou no informal, mas me parece mais um não formal de aprendizagem. Aí, claro que pensando numa mentoria que não tem uma hora estruturada para você receber a mentoria, porque a gente sabe que tem mentorias que são mentorias coletivas, que tem um momento de troca e assim por diante. Então, acho que vale, quem tiver aí também, de repente, a informação, acho que vale ajudar, senão eu trago na semana que vem isso mais estruturado, tá? Então, veja, o importante na hora da gente definir o que vai aprender ao longo da vida não é o conteúdo é uma parte dessa jornada, mas de fato saber entender assim que habilidade eu quero desenvolver, que atitude eu quero desenvolver, e aí, claro, saber que conteúdos vão me ajudar a fazer isso, que vivências vão me ajudar a colocar isso em prática, que pessoas podem me ajudar a criar algum tipo de troca, a me dar feedback, a até ter uma certa rede de contatos. Vamos supor que eu tenha um grupo no Meetup, eu tenho um grupo no WhatsApp, eu tenho um grupo no Telegram, que vai me ajudar a discutir sobre os aprendizados, que vai me ajudar a obter cada vez mais informações sobre alguma coisa, ou uma troca sobre quais foram as dificuldades. E aí, até aproveitando a presença da Beth aqui, a gente tem, né, o Aníbal Viegas desenvolveu o jogo Focus Play, a Beth é trainer, enfim, já faz um tempo. Eu fui certificada recentemente para aplicar o Focus Play, e aí a gente tem esse compromisso de ir trocando muito no nosso grupo, na nossa tribo lá de Focus Play, quais foram as aplicações, quais foram as dúvidas, as questões, como é que foi a receptividade das pessoas ao jogo. Então é um grupo que a gente aprende muito junto para poder aplicar cada vez mais e melhor o jogo. Então é assim, a gente tem uma rede para poder aprender. Então isso é aprendizagem ao longo da vida, a gente se valer não só de conteúdos, mas de pessoas, de experiências, de grupos, de rede, para poder aprender ao longo da vida em diferentes contextos da vida, não só aquela forma mais mediada. Bom, dito isso então, aí eu queria ver se vocês têm eu quero aprender tal coisa, enfim, queria ver como é que se encaixa isso em relação a formal, informal e não formal. E aí, enquanto eu espero vocês também mandarem alguns desses pontos, eu queria comentar que eu tenho percebido, e aí esse é um compromisso que eu tenho até de fazer essas lives,
Eu tenho notado muito essa pegada conteudista, sabe, da aprendizagem. Existem pessoas que não fazem isso, muitas escolas não fazem isso, mas escolas, eu digo, formais, né, de aprendizagem, escolas para adultos, escolas que são espaços de cursos, né, como a VRS também. Mas eu vejo muito uma abordagem conteudista e isso me preocupa um pouco, porque as pessoas estão muito sagazes em ir atrás de conteúdo. A gente tem muito conteúdo no Instagram, no YouTube, nos cursos online, mas às vezes eu obter conteúdo não significa eu aprender. Então, cuidado, porque o lifelong learning não tem a ver com consumo de conteúdo, não tem a ver com adquirir diplomas, mas sim em transformar a sua forma de ser e agir no mundo por meio de habilidades, atitudes que você queira desenvolver ao longo de uma vida e que vai mudar, enfim, ao longo de uma vida longeva vai mudar bastante. Então, acho que esse é um alerta que eu queria fazer para vocês. Assim, eu vejo muita gente falando, eu sou curioso, eu busco muita informação, eu tô sempre atrás de novos conteúdos. Eu falo, tá, e a aplicação disso? Eu leio 50 livros por ano. Eu falo, tá, e como é que você transforma esse livro em aprendizagem no seu dia a dia, em aprendizagem que você vai impactar as pessoas de alguma forma, né? Então, acho que esse é um ponto aí pra gente pensar, refletir em como traduzir os nossos produtos e serviços. Nossos, eu digo, quem tá aqui trabalha com a educação, acho que esse é o nosso compromisso de levar aquilo que é transformador, aquilo que instiga as pessoas, aquilo que faz com que elas pensem e ajam de uma outra forma. A gente não consegue mudar as pessoas de uma hora para outra, mas pelo menos fazê-las refletir, fazê-las sair com pedras no sapato. Eu tenho falado muito, muito, muito isso nos cursos que eu tenho aplicado. Eu vim aqui trazer pedras no sapato e eu quero que vocês saiam com algumas delas por aqui, porque eu acho que, sem dúvida, a gente não transforma a maneira de agir e estar no mundo se a gente não estiver incomodado com isso, se a gente estiver satisfeito, tá tudo bem, eu não tenho questões com isso. Então, na verdade, eu não tenho muita motivação para aprender. Agora, se eu sei que eu preciso, pelo motivo que for, se eu tenho interesse genuíno em aprender aquilo, então aí tem um outro tipo de motivação para você fazer parte daquela aprendizagem, para você se motivar a aprender, a ficar com o olhar atento, a ficar com os ouvidos atentos, a dedicar tempo também para você poder aprender. E aí, com isso, a gente já tá encerrando, gente, aquela coisa assim, né? Meu Deus do céu, como o tempo passa voando. Mas esses últimos 7 minutos, eu queria falar para vocês o seguinte. Quanto tempo será que você gasta aprendendo durante a semana? Alguém conseguiria medir assim? De novo, como eu ouço muito, tô correndo. Eu também percebo que as pessoas não têm muito tempo para aprender. E aí pode ser que ela fale assim, não, eu tenho tempo para ler, antes de dormir eu leio pelo menos, sei lá, 10 páginas, 20 páginas. Mas às vezes eu não aprendo lendo, às vezes eu aprendo de outra forma. Ou então, não, eu me dedico a entrar no curso online que eu me inscrevi, eu fico lá pelo menos meia hora toda semana. E aí pensa o seguinte, a gente tem muito hoje em dia já na nossa cultura de que a gente tem que gastar X tempos ou X frequência por semana para se exercitar. Se a gente não faz, é uma dor na consciência, né? Você fala, meu Deus, não fui fazer o Pilates, eu faço Pilates, né? Fala, não fui fazer Pilates. Ou então não fui pra academia, ou não fiz natação, não fiz nada por mim, né? O esporte, para me manter fisicamente ativo, para manter a minha saúde em dia. Agora, lembra que saúde física é um dos componentes de uma saúde mais integralizada. E aí, saúde mental, saúde psicológica, intelectual também tem a ver. Então, acho que o nosso exercício é como é que eu posso incluir uma rotina de aprendizagem. E tô falando isso porque o Marcelo Taz, em uma das lives que ele fez junto com o Ricardo Amorim, ele falou que ele precisa de tempo para poder aprender toda semana ou precisa usar os tempos livres que ele tem nas muitas transições de carreira que ele já fez, porque ele assume vários papéis, trabalha com vários projetos ao mesmo tempo, e ele fala que tem momentos que ele tem muito trabalho, tem momentos que ele tem menos trabalho. E nesses momentos de menos trabalho é quando ele consegue aproveitar para poder aprender, para poder ficar ali, refletir, pensar, ir atrás, né, de pessoas, criar contato.
E eu digo que para mim é a mesma coisa, quando eu fico tomada de cursos, naquela agenda, né, insana, final do ano, quem trabalha com consultoria sabe, a gente fica com a agenda muito atribulada. Então é um momento que eu acabo, lógico, eu aprendo muito nos cursos, aprendo muito na troca. Como eu tenho uma vertente de condução muito mais interativa, eu aprendo com cada comentário, com cada exemplo, com cada dilema. Mas, de fato, tem hora que eu falo, eu tô cheia de experiências aqui, vivências das pessoas me relatando. Mas cadê talvez a ancoragem em uma teoria? Cadê a ancoragem talvez em um conceito? Cadê a ancoragem, de repente, em trocar isso com pessoas que também ouvem isso nos cursos e daí extrair alguma coisa para melhorar o curso também? Então, eu acho que vale essa reflexão, assim, quanto tempo você se dedica a aprender, isso por semana, isso por ano. Nas empresas foi feito um levantamento e as empresas gastam em média, isso segundo a Integração Escola de Negócios, que fez uma pesquisa em parceria com a ABTD, que é a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. Então, em média, as empresas gastam 16 horas por ano em treinamento para os seus funcionários. E me parece pouco, porque às vezes eu vou dar um curso de 16 horas, eu falo, será que é o único curso que ele vai fazer? Claro que é uma média, dependendo, tem mais horas, menos horas, você deve pensar um pouco isso também, você como funcionário de uma empresa talvez, mas note que se for só esse momento formal de aprendizagem, também pode parecer pouco, né? A gente, ao longo de um ano inteiro, aprender só por esse tempo. É claro que na aprendizagem informal a gente consegue mensurar tanto, quantas horas eu consegui para poder aprender, mas fica essa reflexão para vocês. Quanto tempo na semana vocês dedicaram para aprendizagem? E aí lembra que na última live eu falei para vocês, vamos tentar compartilhar aqui o que vocês aprenderam ao longo de uma semana. E aí queria falar para vocês que não é nem que eu aprendi, mas eu ouvi um podcast que eu amei, que chama, e agora esqueci, é do Instituto Ayrton Senna. Bora aí, é aí. Eu compartilhei aqui no feed, depois dá uma olhada. Nesse podcast, os episódios são assim, o que eu aprendo observando, o que eu aprendo escutando, o que eu aprendo estudando. Esses são os 3 primeiros episódios. E eu achei demais, assim, e eu fiquei pensando, nossa, como eu não parei para pensar ainda, como eu aprendo observando. E como as minhas filhas também aprendem observando o que eu faço na escola, o que acontece. Eu observo muito também nos cursos. Então, só para dizer assim, compartilhar com vocês que nem que eu aprendi nessa última semana, mas eu me tornei mais consciente do quanto a gente aprende observando. Então, acho legal compartilhar isso com vocês. E aí, para poder ir caminhando para o fim, assim, né? Passa muito voando, gente. Meu Deus do céu. O Alexandre falou assim, antes que acabe o tempo, gratidão pela live, concordo com o que você abordou e essa é uma das linhas de abordagem junto ao meu público. Mais uma vez, gratidão. Gratidão você por estar aqui. Obrigada mesmo de estar aqui. E vamos juntos aí trabalhando essa questão da aprendizagem, ela é tão importante e, sem dúvida nenhuma, as universidades, as escolas, a educação infantil, os cursos, os espaços de cursos, como a VRS também, tá todo mundo precisando se reinventar, todo mundo precisando pensar em como aplicar o lifelong learning para que ele não seja simplesmente um conceito, para que ele não seja simplesmente uma bandeira, como eu falo aqui na VRS, é uma bandeira de fato, mas que a gente consiga traduzir em prática e consiga ajudar as pessoas a ter uma jornada de lifelong learning, de aprendizagem ao longo da vida. Então, quero agradecer a sua presença por aqui. Alexandre de Manaus, uau, tá longe de mim, que tô aqui em Jundiaí. Mas que bom, essa é a parte ótima da rede social, a gente consegue falar com pessoas do Brasil inteiro. Eu espero então vocês todos por aqui na semana que vem. Na semana que vem, de novo, vamos ver se a gente troca um pouco mais essa questão de o que vocês aprenderam ao longo da semana. E aí eu quero falar um pouquinho mais sobre aprendizagem informal. Hoje o foco mais foi na aprendizagem informal, falar um pouco dessa jornada de aprendizagem. Mas eu queria trazer para vocês como as escolas, as universidades, os centros de cursos também têm repensado a sua forma de trabalhar a aprendizagem, como é que eles têm tentado aplicar o lifelong learning. E é claro que eu vou trazer algumas referências também de universidades fora do Brasil que já aplicam, já tem institutos de lifelong learning. E aí é um papo para a próxima semana. Eu espero por você aqui, então, segunda-feira,
à 1h30 da tarde até as 14 horas, pra gente poder trocar. E Marta, do Rio de Janeiro, obrigada, viu? Você tá sempre me mandando conteúdos bárbaros, eu adoro receber seus conteúdos. E eu espero então todos vocês, semana que vem, uma linda semana. Aproveitem para aprender, para errar, para acertar, e a gente troca na semana que vem. Um beijo, obrigada!